Fala galera, esse é o capítulo 1 do mangá. Para você ver todos os recados e ver o podcast completo, o link tá na descrição. Bora pro capítulo. Já de cara já aparece o nosso personagem, que pode ser tanto eu quanto você, conversando com o seu amigo, dizendo que eles estavam jogando e que o amigo dele estava querendo fazer uma festinha e convidar algumas pessoas. E o nosso personagem sugere que fossem meninas, que fossem fãs do Dragon Ball, que seria interessante para ele, porque ele é muito otaku, né, gente? Então ele diz pro seu amigo que ele ficou em primeiro, não conseguiu nem dormir, e começa a falar sobre o jogo de Dragon Ball. Então, onde o amigo dele acaba avistando uma garota e fala pra ele com uma saia curta. O rapaz se surpreende, pede pra ir lá ver, porém no que ele vai ver mais de perto, ele acaba tropeçando nas escadas, acaba caindo e desmaiando. Seu amigo tenta reavivar ele, mas não consegue. Quando o personagem acorda, ele já se depara com uma paisagem, né, a qual ele não conhece. Ele fica surpreso, ele se pergunta onde é que ele tá, pergunta que roupas são essas, então ele pede para se olhar no espelho e ele percebe que ele virou o Yantia. Então ele percebe que aquela paisagem onde ele foi inserido realmente é uma paisagem bem a cara de Dragon Ball. Então ele se questiona que ele não lembra de ele ter ido para nenhum evento de parque, e aí ele se lembra que ele estava no caminho de casa, que ele foi atrás da garota de mini saia e tropeçou nos degraus. Depois disso ele não lembra mais de nada. E ele se surpreende, porque ele diz que nos dias atuais as histórias dos protagonistas que morrem e reencarnam em outro mundo são muito recorrentes. Então, ou seja, ele percebe que ele morreu no mundo dele e reencarnou como Yantia. Ele se desespera, porém ele se depara com o Long. Então ele vai conversar com o Long, e no que ele olha para o lado ele vê a Bulma. E ele acaba vendo que ela é ainda mais bonita pessoalmente. E ele vê o Goku caído ali, estirado no chão. E ele fica todo entusiasmadinho, porque ele fala, o Yantia e a Bulma viraram namorados, né? Então ele começa a ficar com vergonha, porque ele nunca teve uma namorada. Então ele se questiona se vai dar certo. Então ele acaba puxando nas memórias e lembra que o Yantia, ele era todo abusadinho, todo rabo de saia, e acabou tomando um pé na bunda por ele ser mulherengo. Mas ele decide viver só de amor pela Bulma. De repente, a Bulma começa a acordar, o Goku acorda, os personagens começam a se interagir. Aqui é o ponto onde o Goku acordou depois de se transformar em Ozaru, onde ele perdeu a cauda, e o rapaz, o nosso personagem, como Yantia, diz que o Goku perdeu o ponto de equilíbrio por ter perdido a cauda. Eles começam a fazer uma interação básica, então o Goku se questiona do bastão mágico, e o Yantia diz que deve ter ficado debaixo dos escombros do Palácio do Pilaf. Trocado as interações, eles decidem ir para a cidade e deixar o Goku ir treinar com o Mestre Kami, para poder ficar mais forte, ou seguir o curso natural da história. Então o rapaz começa a se entusiasmar por tá dando, por assim dizer, o início de namoro com a Bulma, o indício que vai começar, né? Então eles dizem que vai pra cidade, não precisa mais das esferas do dragão. Então ele se despede do Goku, dizendo que vai pra cidade, joga uma cápsula, diz pro Goku que eles vão se ver no torneio de artes marciais. Aqui ele tá se referindo ao primeiro torneio de artes marciais, mas o Goku ainda não tinha conhecimento desse torneio. Então o Goku se questiona, torneio de quê? Então, antes dele subir na nave, acaba batendo na mente dele que o Yantia, ele tem um fim trágico na saga dos Saiyajins. Então ele já começa a se deprimir, ficar chateado, dizendo que ele não conseguiria lutar, que ele não ia ter a menor chance, e sendo o Yantia ele não ia ter como evitar aquela luta. Então ele se propõe a treinar e mudar a história do Yantia a partir dali. Talvez ele consiga se tornar o terráqueo mais forte de todos, já que os Saiyajins são roubados demais para treinar, né? Então ele pede desculpa pra Bulma e decide que não vai para a cidade do oeste. Mas ele pede que ela espere por ele, porque ele vai ficar muito forte e voltar para ela. Então ele pergunta pro Goku se ele pode ir com ele. Então ele sobe na nuvem voadora com o Goku, num quadro bem engraçado. A Bulma e o Long se despedem deles, e eles seguem rumo à casa do Mestre Kami. Aqui no mangá diz o seguinte, o tempo passou, e o novo Yantia está prestes a encarar um momento fatídico. Então, é dado um time skip, onde nós vemos aqui o Vegeta e o Nappa, já despertados Saibaimans. Então nos deparamos numa página completa aqui com o desenhão do nosso protagonista, já toma a frente da batalha, e o Vegeta diz que vai começar o joguinho, cada um luta contra um Saibaiman. Nosso protagonista fala pro Vegeta, chega de joguinhos, vamos logo acabar com isso, e decide enfrentar todos os Saibaimans sozinho. Kuririn questiona ele que isso é loucura, até pra alguém forte como ele, mas ele pede pro Kuririn relaxar e só observar. Então, Vegeta pede pros Saibaimans irem todos juntos pra cima do jovem, e o nosso jovem se desvencilha de todos eles. Decide ele dar uma porrada em um, destrói a cabeça desse que ele bateu, e o Vegeta sugere que eles se explodam todos de uma vez no nosso Yantia.
Kuririn se surpreende. Então todos os Saibamans juntos se explodem no Yantia. Todos ficam surpresos. Vegeta satisfeito com a ideia. O Piccolo ele se surpreende. Kuririn vai socorrer o Yantia, mas no meio da fumaça surge o nosso protagonista, Vivinho da Silva, dizendo que aquilo não era nada pra ele. E o Piccolo diz que se preocupou à toa. Então o nosso jovem dá um flashback na cabeça dele, que ele diz que passou por muita coisa para conseguir aquela vitória. E conhecer toda a história de Dragon Ball realmente fez a diferença para ele. Então, aqui ele puxa o início de um flashback, que vai só começar no capítulo 2. Após esse quadrinho, ele finaliza o capítulo 1. E esse foi o capítulo 1. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e aguarde pro restante do mangá. Um grande abraço, valeu!